essa primeira canção. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Amém. Os irmãos podem ser. Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Nossos convidados são muito bem-vindos, uma alegria tê-los aqui nessa noite, pessoas amadas por Deus, especiais para nós. Sintam-se em casa, estamos na casa do Senhor para adorá-lo nessa noite. Meus irmãos, o culto de hoje é culto da ceia do Senhor, né? E é o culto que nós nos lembramos da morte de Cristo. E se nós estamos na fé em Cristo, nós também estamos posicionalmente mortos para o pecado. E então, nós também nos lembramos que Cristo ressurgiu dos mortos. E se nós estamos na fé em Cristo, nós estamos espiritualmente vivos para nós cultuarmos a Deus. E é assim que nós estamos nos achegando ao Senhor nessa hora, para nós nos entregarmos ao Senhor. Ele fala conosco e nós lhe respondemos. E que cada célula da nossa existência possa ser entregue ao Senhor nessa hora de culto, com toda a nossa razão. Que Deus nos abençoe.
Graça e paz, irmãos. Palavra do Senhor no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 45, versículo do 22 ao 25, diz assim: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome. Rendemos ao Senhor, Pai, nossa adoração. Que cada ato deste culto seja para a tua glória. Que as nossas vidas, nosso coração, ó Deus, nossa mente possa estar focado no Senhor. Que cada coração, cada pensamento seja tão somente de adoração ao Senhor. O Senhor receba, Pai, nossa gratidão pelo dia de hoje, pelo privilégio que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos mais uma vez na tua casa. E aqui tão somente para cultuar ao Senhor, render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Recebe nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Retira do meio de nós as coisas que não te agradam. Recebe, é assim que nós oramos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar o hino de número 19, Rei Sublime. E eu convido o presbítero Gesso para dirigir esse canto. Graça e paz, irmãos, vamos cantar com alegria, Rei Sublime, nosso Senhor, majestade e glória. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Dos redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar um minuto.
Nós vamos ter mais uma oração de contrição, uma oração onde nós suplicamos a Deus perdão pelos nossos pecados. E a palavra de Deus nos diz aqui, no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 11, até o versículo 18, diz assim: Vinde, filhos, e escutai, e vós, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para viver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. O versículo 18 diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então é crendo nesse Deus, nessas promessas de Deus que nós oramos. Cada um examine-se a si mesmo. Nós vamos participar hoje da ceia e é um momento propício para isso, para que cada um se examine. Cada um conhece. O pastor não conhece o coração de nenhum de nós conhece, mas nós nos conhecemos. E tem um que conhece melhor do que nós, que é o Senhor, o Deus, o autor da vida. Então, curva sua cabeça, vamos orar. Convido aqui o nosso irmão presbítero Clodoaldo, que vai fazer essa oração de súplica e intercessão pela igreja. Oremos mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, eterno, santo, 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 estamos aqui, ó Deus, nos apresentando ao Senhor, porque sabemos que nada podemos esconder dos teus olhos. Sabemos que o Senhor sonda o nosso coração. Sabemos que até as palavras que nem chegou à nossa boca, à nossa língua, o Senhor sabe qual iremos pronunciá-las. Então sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. É onipresente, onisciente, onipotente. E nada do que queremos omitir do Senhor será possível. E por isso, ó Deus, nós queremos com o coração aquebrantado, porque sabemos que o Senhor não rejeita um coração aquebrantado. Sabemos que falhamos e muitas vezes achamos bom, mas o Teu Espírito Santo nos faz lembrar que o Senhor é misericordioso e devemos ser imitadores do Senhor. Então, Deus, nós, nesse momento de culto ao Senhor mesmo, nós nos ajoelhamos, prostramos diante do Senhor, reconhecendo que somos falhos, pecamos por omissão, por atos, pecamos quando deixamos de fazer o que é bom, sabemos disso. Mas nos perdoa, Senhor, no nome de Jesus, porque sabemos que por nós mesmos nós não voltaríamos a reconhecer a nossa falha, mas por Jesus Cristo, que nos ensina a fazer o que é certo, e por isso nós nos envergonhamos quando erramos. O Teu Espírito Santo nos faz lembrar. Então, nesse momento, ó Deus, onde iremos adorar o Teu nome, aonde iremos prestar esse culto de louvor e gratidão ao Senhor, queremos que no nome de Jesus, Pai, limpa o nosso coração, perdoa o nosso pecado e nos faz, ó Deus, termos comunhão com o Senhor
e com o nosso próximo, ao qual nós podemos enxergar. É nesse espírito de adoração que nós oramos e pedimos mais uma vez no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos e fica conosco no nome do próprio Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, nesse mesmo Salmo 34, versículo 22, o Senhor nos afirma que resgata a alma dos servos, dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Essa é a palavra para a nossa meditação, para a nossa esperança e na certeza de que o Senhor está conosco. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Meus irmãos, o Salmo 99, versículo 1, diz o seguinte: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Amém? Assim sendo, vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor, dar a Ele o louvor que Ele é digno de receber. Amém? Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir.
dizer que o Senhor é santo, santo. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Mais uma vez, santo, santo. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Mais uma vez, do início, santo. Santo, santo, poderoso, querei que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Suas vozes, santo é teu nome. É do teu querer de graça e paz. Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Amém. Teu nome seja louvado, Senhor. Os irmãos podem sentar. Nós continuaremos louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, celebrando a vida de Jesus, celebrando a sabedoria do nosso Deus, Sua majestade. Tu és digno, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo preço que Jesus pagou, pelo sacrifício, Pai.
Graças eu te dou, Pai, pelo que Jesus pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno, Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso amado. Nós louvamos o Teu nome, nos alegramos em Tua presença. Nós Te bendizemos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Louvemos ao Senhor. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei o que temer.
só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós nos alegramos na tua presença, rendemos louvores a ti, dizemos que o Senhor é grande, majestoso, digno de todo louvor, de toda confiança. Colocamos o nosso coração em ti, Senhor, te honramos com os nossos lábios, com o nosso coração, com a nossa mente, Senhor. Recebe os nossos louvores nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amada igreja, mesmo ímpeto de gratidão, de adoração, vamos agora ao momento de ofertório. E a sua palavra no livro de 2 Crônicas 31, o Senhor falou ao povo, 31:5, 2 Crônicas 31:5. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E aqui eles não fizeram por obrigação, mas por agradecimento e entendimento de que tudo que vinha às mãos dele, tudo que eles tinham, vinha do Senhor. E aí eles traziam os dízimos e ofertas. Nesse mesmo sentido, convido a igreja a ficar de pé, e enquanto o grupo de louvor louva ao Senhor, juntamente com toda a igreja, temos a oportunidade de trazer nossos dízimos e oferta à casa do Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos. Ó Deus, Tu és a força
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Esse é o nosso eterno Deus, que supre todas as nossas necessidades e que nos dá tudo o que precisamos. Vamos orar agradecendo a Deus, e Ele tem sido fiel para conosco, tem abençoado esta igreja e todos, como naquele tempo lá em Israel, ou também essa igreja tem entendido o propósito do dízimo de oferta. Que Deus continue. Vamos orar. Santíssimo, maravilhoso Deus, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua provisão, Senhor, na vida, Senhor, de cada irmão, ó Deus, que tem compreendido, ó Pai, a tua ordenança, ó Pai, de ser cooperador, de ser dizimista e ofertante na tua casa, ó Deus. Ó Deus, supre, Senhor, as necessidades de cada um, Senhor. Tu é o Deus de provisão, ó Pai. Que o Senhor possa prover, Senhor, aqueles que estão necessitando, ó Pai, de emprego, ó Pai, para poder assim fazê-lo, ó Deus. E te agradecemos, ó Pai, por aqueles que já têm a provisão, ó Pai, e assim o fazem. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque Tu é um Deus bom e maravilhoso para conosco. Tu tens suprido todas as nossas necessidades. Te somos gratos por tudo. É assim que oramos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou chamar o presbítero Gerson, vai fazer esse momento da recepção agora dos visitantes. Agora eu quero, os visitantes chegou à nossa mão, é Pedro Luceno, que já fez parte dessa igreja, juntamente com Sionara, esposa, e Fernanda, filha. Esther, da Igreja Batista, bairro das Indústrias. Diego, filho de Carminha. Júlia, neta de Carminha. Pronto. Vamos saudar todos que nos visitam nessa noite, alguns que a gente já conhecemos e outros que não conhecemos. Vamos saudar agora com a famosa saudação que a igreja já o faz sempre. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também aqui temos os aniversariantes da semana. Quero convidar aqui os aniversariantes. Nossa. Está contigo os aniversariantes. Ivone de Carlo, que não se faz presente. Quem é outro? Deisiele. É a neta da nossa irmã Fátima, não é isso? Não, também não está presente. Mas vamos orar. Nesse momento também convidamos algum casal que fez aniversário essa semana de casamento, que está fazendo aniversário? Não. Vamos convidar as crianças, pois não, Sandra? Mirela fez aniversário, não chegou nos avisos aqui. Mirela, vamos convidar a nossa irmã Mirela, que fez aniversário essa semana, vamos orar por ela.
também todas as crianças do departamento infantil que vão se dirigir para a sala de aula. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus e Pai maravilhoso, queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de Mirela. Ó Deus, que o Senhor possa derramar a sua graça sobre sua vida, lhe concedendo saúde, que ela possa crescer, Senhor, nos teus caminhos, aprendendo de ti, como agora vai se dirigir à sala. Ó Deus Todo-Poderoso, derrama, Senhor, da tua graça, da tua bondade sobre a vida de Mirela, ó Deus. Também pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe todas as crianças, Senhor, que irão aprender de Ti, da Tua palavra, nesse instante, ó Pai. Onde irão se dirigir para as suas salas. Abençoa as professoras que vão estar instruindo, Senhor, e alimentando essas crianças na Tua palavra, ó Deus. Que elas possam crescer, Senhor, e ser edificadas. Tu uses através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Fala aos seus corações, que elas possam crescer e aprender de Ti. É assim que oramos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse momento agora é um momento de edificação da palavra. E, para tanto, convidamos o nosso pastor. Também agora vai ter o cântico de número 150. Vai ser entoado pelo presbítero Gesso. Salvação Perfeita, número 150. Meus irmãos, nós estamos sem o nosso instrumentista, vamos deixar o hino para domingo que vem, porque nós estamos cantando na terça, na quinta, iríamos cantar hoje, cantamos na IBD. Então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 28, para nós continuarmos ouvindo o Senhor falando conosco. Mateus 28. Vamos ler dos versos 18 a 20. Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Soberano Deus, nosso Pai, é por meio do Teu amado Jesus que estamos aqui te cultuando, prestando um serviço espiritual, porque o Teu Espírito Santo nos assiste mediante Tua graça e Teu poder. O Senhor tem falado ao nosso coração nesse culto e rogamos, Pai, que por amor do Teu nome o Senhor continue nos falando agora de uma maneira especial por meio desta mensagem da Tua palavra. Nós somos imperfeitos, o pregador, os ouvintes. Contudo, Senhor, a Tua palavra é a verdade que liberta. Que ela venha sobre nós e esteja em nós, para que o Teu nome seja grande e o Senhor envie o Teu Filho
para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no sábado do dia 30 de maio, foi a data em que fui empossado aqui para o trabalho pastoral. O ilustre reverendo Estevão pregou sobre a visão que Isaías teve do Senhor no seu trono. O texto está em Isaías capítulo 6. E, na ocasião, ele explicou o texto e deixou bem claro para todos que estavam aqui ouvindo que Isaías viu Jesus Cristo pré-existente no trono celestial. E nessa mensagem, tal revelação das Escrituras vai nos levar a refletir sobre o reinado de Cristo. O nosso tema será o reinado de Cristo. Mas, irmãos, a nossa doutrina reformada nos esclarece que Cristo recebeu este ofício do Pai. Foi o Pai Celestial que fez de Cristo Rei dos reis. E Jesus nasceu entre os homens para ser rei. E Jesus nasceu nessa terra para ser rei, cumprindo as profecias que os profetas fizeram, que o reino de Deus viria na terra. O ofício que Jesus Cristo exerce como rei ocorre como uma mediação. Cristo é rei para mediar a nova aliança. Deus fez uma nova aliança com um novo povo, a igreja, da qual Cristo é o mediador. E o ofício de rei é para ser mediador. Mas, meus irmãos, nós encontramos nesse texto maravilhoso, essa função, esse ofício do Senhor Jesus. E esse reinado de Jesus vai nos trazer uma dupla responsabilidade. Primeiro, de nós nos sujeitarmos ao domínio dele no nosso coração. Segundo, de nós sermos embaixadores do seu reinado para a salvação de pessoas. Então, meus irmãos, esse texto lido, ele é também conhecido como a Grande Comissão. Mas fica de modo muito claro que esse registro está estabelecendo o reinado de Cristo como seu grande projeto, como a sua grande empreitada para este mundo perdido. E o reinado de Cristo acontece por meio da sua igreja, junto a este mundo perdido. Então, meus irmãos, nós precisamos ver um pouco mais do contexto. Conforme os eruditos e comentadores, o Evangelho de Mateus focaliza principalmente a realeza de Jesus Cristo. Este evangelho, ele foi escrito para o povo judeu. E o objetivo de Mateus era demover dos judeus a mentalidade de que um rei divino seria enviado a esse mundo nos moldes terrenos. Os judeus, eles recapitulavam os tempos gloriosos
da política monárquica de Davi e de Salomão. E eles tinham aquela glória real na terra como um parâmetro para o rei divino que viria a esse mundo. Os judeus estavam aguardando um trono esplêndido. Eles esperavam que viesse o rei cheio de dominância, com poder administrativo, um rei soberbo, pomposo. Eles aguardavam assim o rei divino. E a chegada deste rei se deu nessa terra. Então Mateus vai relatar no seu evangelho que o rei que veio da parte de Deus, ele não veio no padrão secular. Ele vai escrever no seu evangelho que Jesus é o verdadeiro rei, descendente de Davi na realidade. Ele começa o evangelho com a genealogia de Jesus a partir do rei Davi, para comprovar realmente esse DNA real, mas que a grandiosidade plena da harmonia do rei que veio da parte de Deus, do governo que Jesus Cristo está para realizar, é fazer a vontade de Deus nesse mundo do jeito de Deus. Então, meus irmãos, posto isso, Mateus coloca Jesus como majestoso rei na humilhação de um servo sofredor. E Mateus apresenta o Senhor Jesus como Rei Supremo, executando uma tarefa sacrificial, entregando a sua própria vida para redimir pessoas, resgatar pessoas por meio da morte na cruz. Seu ofício real é colocado por Mateus como um contraponto do que os judeus aguardavam. Então, meus irmãos, o que Mateus pontua no seu evangelho, aqui, na parte final que nós lemos, é que o rei que serviu, o rei que entregou a sua vida em sacrifício, esse rei reviveu dos mortos, ressurgiu dos mortos e estava pronto para voltar para a sua glória celeste, de onde ele precedera, que estava dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E é isso que o texto está nos registrando. No versículo 18, estão registradas as palavras de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos e prestes a retornar ao trono celeste, ditas para atestar o seu reinado. Note no verso 18 as palavras de Jesus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O reinado de Cristo é afirmado e é confirmado pelo evangelho da graça. Então, meus irmãos, Cristo reina. E em primeiro lugar, reina absoluto. Cristo reina absoluto. Toda autoridade nos céus e na terra. Jesus Cristo está acima de qualquer outra autoridade, de qualquer outro poder. Jesus Cristo é o rei sobre os reis. Ele é o rei sobre os concílios. Ele é o rei sobre os pastores. Ele é o rei sobre os presbíteros. Ele é o rei da igreja. Toda a autoridade ele tem sobre a terra. O seu reinado é absoluto. E esse reinado absoluto é um reinado universal.
Ele reina sobre o universo criado por Deus. Ele reina nos céus. Reina sobre os anjos, sobre as hierarquias celestiais. Ele tem toda a autoridade nos céus. Ele é rei sobre os anjos, sobre as criaturas mais sublimes criadas pelo Criador. Mas ele é rei também sobre os seres humanos. Tem toda a autoridade na terra. Ele é rei sobre todos os homens. Ele é rei sobre todo e qualquer principado. Ele é rei acima de qualquer rei. Seu reinado é universal. E o apóstolo Paulo acrescenta aqui uma terceira esfera do seu reinado. Não está nesse texto, mas se você ler Filipenses capítulo 2, versículo de número 10, você vai ver que Paulo coloca que Jesus reina sobre os demônios. Ele coloca que toda a língua, todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é rei sobre os seres caídos. E enquanto ele estava trabalhando nesse mundo, demônios se prostravam diante dele, demônios o adoravam, demônios o reconheciam como rei. Seu reinado é absoluto. E Jesus recebeu esse reinado absoluto, investido pelo Pai. O Pai o investiu com essa autoridade absoluta. Conforme o profeta Daniel teve a visão e registrou no seu livro, em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, Daniel contemplou o ancião de dias, dando ao Filho do Homem domínio e glória, e o reino, domínio eterno, que não passa, e o seu reino jamais será destruído. O Pai Celestial entregou a Jesus o ofício de rei. Seu reinado é absoluto. Seu reino é assim, acima de qualquer reino, porque Deus, o Pai, lhe concedeu. Aquele que é o dono de tudo, aquele que é a fonte de tudo, deu isto para o seu Filho Jesus. O ofício de rei. Rei absoluto. Cristo reina absoluto. Mas em segundo lugar, com embaixadores. Cristo reina com embaixadores. A partir do verso 19, você vê a ordem de Jesus para os seus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele está dizendo que o seu reino deve ser divulgado. E aqueles que divulgam o reino de Jesus Cristo são os que se sujeitaram a Ele. Se sujeitaram a Cristo como Rei no espírito, no coração. O reinado do Senhor Jesus nessa terra é real. Mas o reinado do Senhor Jesus nessa terra é espiritual. Jesus reina nesta terra e ele chega fazendo súditos, fazendo seus discípulos pela palavra e pelo Espírito no coração dos crentes. O reinado de Cristo nesta terra não é imposto pela espada. Cristo não reina com força nem com violência, mas pelo seu Espírito. Ele reina no coração dos crentes, ele reina nos humildes de espírito, ele reina naqueles que o receberam por fé. Por isso, os discípulos de Jesus são os embaixadores do seu reino.
E é aqui que o Senhor Jesus diz que os seus discípulos devem fazer outros discípulos. E que os seus discípulos devem fazer outros discípulos para obedecerem a Ele. Mas discípulos só podem fazer outros discípulos se forem obedientes ao Rei. Não se faz discípulos sem obedecer ao Rei. Esta é a ordem: fazei discípulos. Este reinado de Jesus tem embaixadores, porque é um reinado inclusivo. O reino de Cristo inclui quem não merece estar no reino dele. Inclui os indignos. Inclui os pecadores. Inclui os rejeitados. Inclui os frustrados. Inclui os derrotados, inclui aqueles que veem que a sua vida não tem mais jeito, que é só Deus por eles, que chegam-se para Deus como uma criança necessitada se chega para os seus pais. Estes entram no reino, estes ouvem os embaixadores de Cristo, estes são incluídos no reino. E esta inclusão se dá por meio do batismo. Jesus disse: façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O único e verdadeiro Deus tem que ser proclamado, tem que ser divulgado pelos embaixadores. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o único e verdadeiro Deus. 3 personalidades no único ser eterno. Este é o reino de Deus que foi dado ao Filho Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, os discípulos que são embaixadores de Jesus devem ensinar aqueles que estão sendo incluídos no reino a obedecerem ao Rei. E ouça o que eu vou dizer aos irmãos: se ensina a obedecer obedecendo. Alguém só pode ensinar a crer se também crer. Não tem outra maneira. Tem que praticar o evangelho para ser embaixador. E quem pratica o evangelho fortalece a igreja. Quem pratica o evangelho, obedecendo os ensinos de Jesus, promove o avanço do reino da graça de Cristo pelo mundo. O embaixador de Cristo pratica os mandamentos, pratica os ensinos de Jesus, e sua mensagem tem poder, sua mensagem tem valor, sua mensagem tem eficácia espiritual, porque está obedecendo ao Rei. O Rei vai honrar quem o obedece. Quem não obedece é como o fariseu. Conhece, entende, mas não pratica. Embaixadores são praticantes do evangelho. São obedientes ao Rei e vão ensinar outros também a obedecer. Cristo reina com embaixadores. Reina absoluto. Reina com embaixadores. Cristo reina com propósito. Cristo reina com propósito. Qual é o propósito de Cristo reinar sobre a igreja, de Cristo reinar sobre os crentes? Salvar suas ovelhas, ajuntar os seus eleitos. Em todas as nações estão eleitos do Senhor, estão ovelhas do Senhor, que devem ser buscadas pelos embaixadores dele, para que entrem no seu reino
Porque este é o propósito de Jesus reinar, de fazer um povo, de fazer a sua nação, de ajuntar a sua família. Este é o propósito do Rei Jesus, estar com o seu povo. E Jesus não vai deixar a sua igreja, que está trabalhando por ele, que está a obedecê-lo, que está a divulgar o seu reino, ele vai trabalhar junto. Jesus Cristo é corresponsável pela tarefa que ele deu. Nenhum embaixador está só. Jesus vai estar junto. Por isso que ele disse: e eis que estou convosco todos os dias. Às vezes nós não pensamos, e às vezes nós nos iludimos. Nós não pensamos que quando nós estamos obedecendo a Jesus, Ele está conosco. E nós nos iludimos e falamos: não, Jesus está comigo, e nós não obedecemos. É ilusão. Ele vai estar com quem está comprometido com Ele. Ele vai estar com aqueles que aceitam o seu reinado no coração. Ele vai estar com quem o obedece. Ele vai estar com quem divulga o seu reino, com quem luta por Ele. É com estes que Ele vai estar. É a estes que Ele vai honrar. Ele é corresponsável pela tarefa da salvação, meus irmãos. E como o rei do seu povo, ele vai concluir o que ele começou. Ele diz para Pedro: edificarei a minha igreja. Isso significa, eu vou construir algo, eu vou construir um edifício, eu vou construir uma família. Eu vou edificar a minha igreja. E ele começou. 12 homens. Ele começou junto com eles. Esses 12 foram se multiplicando. Gerações, milênios. E ele está aí, concluindo a sua construção. Ele está junto com o seu propósito de ajuntar o seu povo. E ele vai terminar isso até a consumação dos séculos. Ele vai estar junto até ele terminar a história da salvação na terra. Este é o propósito: salvar todos os que lhe pertencem. E então ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Esta é a profecia. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ele vai concluir o que ele começou, ele vai salvar o seu povo, e ele vai humilhar e destruir todos os seus inimigos. E Jesus destruirá o seu último inimigo, que é a morte. Ele já a venceu. Mas a morte ainda atinge o seu povo nessa terra. Mas na consumação dos séculos, ele dará vida àqueles que lhe pertenceram e que passaram pela morte. Ressuscitarão dos mortos. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, e a morte não mais existirá. Porque ele concluirá a obra da salvação. Porque ele reina com propósito. Cristo reina com o propósito de salvar o seu povo, que ele comprou na cruz para ele mesmo. Reina absoluto, reina com embaixadores, reina com propósito. Toda a glória a Jesus, irmãos. Isaías teve a visão do trono antecipadamente. Nós aqui hoje, ouvindo o Evangelho, pela fé, nós já temos o Cristo de Deus reinando no céu e no nosso coração. Nós o vemos não pré-existente,
mas encarnado e glorificado como Rei. O vemos pela fé reinando. Mas fica a pergunta: será que todos somos súditos do reino de Cristo? Fica a pergunta: será que todos somos súditos desse reino? Nós estamos de fato no reino de Cristo ou em outro reino? Nós temos sido embaixadores de Cristo? Qual tem sido a missão da nossa vida? O reinado de Cristo influencia o nosso viver diário? Nós entendemos o que estamos fazendo? Vivemos para um rei, em obediência a um rei? Ou quem está no trono do nosso coração somos nós mesmos? Nós precisamos pensar nisso. E se ainda não nos convertemos, ainda é tempo. O rei está no trono, mas é no trono da graça. O rei ainda não está julgando, ele ainda está dando oportunidade para todos aqueles que são dele se sujeitarem ao seu reinado e o receberem como rei verdadeiro em seus corações. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos ouvir mais um cântico. Quem é este Rei da Glória que me abraça como amor e com falar suave surpreende o meu viver? Meu coração transborda o perdão que me lavou. Quem é este Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é este Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é este Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Quem é este Rei da glória? Majestoso com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo eu Criador. Quem é este Rei
Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Amém. Amém. Irmãos, antes de chamarmos a igreja para a mesa do Senhor, nesse culto de hoje nós temos a alegria, né, de receber no nosso meio, agora de forma definitiva, Dona Rita Ferreira de Souza de Abreu, minha bendita esposa. Eu gostaria que ela viesse à frente. Nós já fizemos os trâmites com a igreja onde ela estava membro. O conselho já deliberou sobre isso e ela está aqui hoje. Inclusive, não sei se ela me permite, mas ela já enviou um dízimo para essa igreja, né, dos seus negócios, fez questão de abençoar, mesmo sem ser membro da igreja. Então, nós vamos orar por ela, estamos informando os irmãos que estamos recebendo. Vou pedir à nossa irmã Elinalda, presidente da nossa SAF, que venha até aqui e que, do lado de Rita, ore a Deus, abençoe, dê as boas-vindas. Pedir aos irmãos para ficar de pé. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por esse privilégio de estarmos na tua casa, Senhor, te adorando, cultuando a ti, ó Deus, prestando culto, Senhor, a ti, porque tu és digno de toda a honra e toda a glória. Agora, Senhor, te apresenta a tua serva juntamente conosco, aqui, Senhor, na tua casa, sendo recebida, Senhor. Obrigada, Deus, pela vida dela, pela vida do pastor, de sua família, Samuel, Pai, cuidando, Senhor, deles. Muito obrigada, Senhor, por ela estar aqui, por ela, Senhor, tomar essa decisão de estar aqui conosco, Pai, nesta noite, ser recebida na tua casa, na Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas. Obrigada, Pai, continua abençoando a tua serva, no seu trabalho, na sua vida espiritual, ó Deus, juntamente com a sua família, e também, Senhor, juntamente conosco, Senhor, essa família maior da Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas. Continua, Senhor, nos abençoando. Continua, Senhor, restaurando, Senhor, a nossa força, nossas vidas. Ó Deus, restaurando a nossa vida espiritual, a dela, de toda a família e de toda a nossa família. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Que ela seja bem-vinda, Senhor, aqui nesta casa, Pai, na tua casa, Pai. E assim eu te agradeço, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Querem dizer a frase? Seja bem-vindo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Podem se assentar. Vamos à mesa do Senhor. Vamos abrir, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 11. E vamos ler as palavras da instituição da mesa do Senhor. A minha é uma alegria, uma realização e uma responsabilidade grande, né? A primeira da mesa do Senhor aqui na Igreja Presbiteriana de Cruz das Armas, com este conselho que serve ao Senhor aqui. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus,
Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Meus irmãos, nós estamos diante da memória da morte de Cristo e nós estamos diante da instituição da nova aliança. Está aqui simbolizada no corpo e no sangue através desses elementos. E nós somos o povo da nova aliança. E é Jesus que faz a nossa mediação com Deus. E Ele fez isso oferecendo sua vida, entregando-se, tomando o nosso castigo. Ele foi castigado no nosso lugar. E Ele foi oferta a Deus. Porque Ele viveu e cumpriu com a sua vida toda a lei judaica, todas as exigências santas da lei de Deus. E era o único que não devia receber condenação nem punição por não ter pecado. Então ele se fez pecador no nosso lugar. Ele foi a oferta pelo pecado. Sua própria vida ele entregou para nos colocar em aliança com Deus. Se ele não derramasse o sangue dele, não teria perdão. Então, todas aquelas pessoas que entendem isso, que creem nisso, devem participar da mesa do Senhor. Devem ser batizadas na fé em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E devem seguir a Jesus e obedecer a Jesus, vindo à mesa do Senhor. É aqui o grande encontro. É aqui a comunhão. É aqui a aproximação pela fé. O Senhor com o seu povo e o seu povo com ele. Então a mesa do Senhor é sublime. Momento especial do povo da aliança. E nós damos graças a Deus por estarmos aqui. A palavra nos diz que se alguém comer ou beber indignamente, será réu. O que é isso? Alguém se aproximar da mesa do Senhor sem entender o que está fazendo, ou duvidando, ou descrendo que esta é a aliança de Deus com o seu povo. Meus irmãos, todos nós temos pecado. Todos nós. Ah, pastor, eu estou em pecado. Todos nós pecamos. Tropeçamos em várias coisas. Mas se nós crermos, confiarmos no que a palavra diz, visto que Jesus Cristo fez, nós devemos de vir à mesa do Senhor. O sangue de Cristo nos purifica. Nós já confessamos a Deus nossos pecados, mas nós temos que ter a compreensão e nós temos que não só compreender, mas crer que é o Senhor que vai estar conosco nesse momento. O Espírito vai operar no nosso coração, na fé que nós temos, seja ela pequena, seja ela grande, mas Ele vai operar no nosso coração quando nós tomarmos dos elementos. Nós vamos participando da vida do Senhor como a igreja, como membro do corpo do cabeça. Ele vai enviando para nós vida, virtudes espirituais, realidades celestiais na nossa alma. Por isso, vamos nos achegar agora à mesa do Senhor. Nós vamos orar e vamos consagrar esses elementos para o uso exclusivo da celebração, da grande vitória de Jesus Cristo sobre a morte e do pagamento pelos nossos pecados com seu sangue na cruz do Calvário. Oremos, irmãos. Pai, nós estamos aqui
porque o Senhor nos quis e o Senhor nos deu para Jesus. O Senhor nos amou e Cristo nos comprou. Todos nós, Senhor, andávamos desgarrados como ovelhas, mas nosso supremo e bom pastor nos chamou, nos reuniu e está nos conduzindo para o aprisco celeste. Não temos dignidade alguma, não temos mérito algum, devemos tudo a Ti, ó Pai, aquilo que Jesus obedientemente fez por nós. E com a nossa imperfeição, com a nossa maldade, com a nossa indignidade, nós reconhecemos, ó Deus, que é somente Jesus que nos une a Ti, agora e para todo sempre. E cremos que estamos no Teu reino, por causa da graça, da intercessão de Cristo por nós. Então, nosso Deus, esses elementos que estão aqui, nós rogamos que agora venha a Tua bênção, para que quando os tomarmos, o Teu Espírito opere graça, poder espiritual no nosso coração e nos transforme cada vez mais a imagem de Jesus Cristo nessa terra. Que nossa humanidade se conforme à humanidade do Teu Cordeiro Santo. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Alimenta-nos espiritualmente, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. E haja alegria no nosso espírito de sermos Teus e vivermos para Ti por causa da mediação de Jesus. Nós oramos mais uma vez Te pedindo, perdoa os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Meus irmãos, os presbíteros vão servir os irmãos. Eu vou pedir aos irmãos que os irmãos peguem os elementos e aguardem, para que depois todos nós possamos cear juntos. Primeiro o pão e depois o vinho. Lembrando, pão e vinho são pão e vinho, mas é a fé no nosso coração que trará a graça de Deus na nossa vida. Ensina-me a seguir Teu coração, Jesus, quero ouvir o Teu falar, firmar meus passos, caminhar em fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o Verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, cura-me, unge-me, toca-me, vem sobre mim com Teu manto, reina em mim com Tua glória,
pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Pedir aos irmãos que estejam orando mais uns minutinhos para que nós aguardemos o nosso irmão presbítero Joselito. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu o pão, e deu graças e disse: esse é o meu corpo que foi partido por amor de vós. Fazer isso em memória de mim. Comei dele todos nós. Da mesma forma, depois que ele ceou, ele tomou o cálice. Ele disse: este cálice é o sangue derramado em favor de muitos, cálice da nova aliança. Perdão dos pecados de muitos estão no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Bebei dele, todos nós. Irmãos, vamos ficar de pé. Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O justo viverá pela fé. Nós não vamos viver pelo dinheiro. Nós não vamos viver pela saúde. Nós não vamos viver pelos relacionamentos. Nós não vamos viver pela família. Nós não vamos viver pelo emprego. Se estamos em Cristo, nós vamos viver pela fé, dependendo dele, confiando nele e nos entregando a ele dia após dia. E o que Jesus nos ensinou é assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sigamos a Cristo, irmãos. Oremos. Pai, te damos graças por celebrar a vitória de Jesus Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. É a grande vitória sobre a escravidão do pecado, sobre a morte, dada a um povo que não merecia, mas amado por ti. E nós te agradecemos por fazermos parte desse povo. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou em Cristo Jesus. O Senhor nos conheceu de antemão. O Senhor nos deu a Jesus. E assim o Senhor nos tornou servos, transformados, resgatados por causa da obra de Cristo e por causa da ação do Espírito Santo em nossos corações. Por isso nós te adoramos e te glorificamos. E queremos te servir, e queremos abreviar a volta do Senhor. Abençoe-nos, Deus. Os confins da terra te temerão. Abençoa a tua igreja nesse lugar, para que a tua igreja aqui seja uma agência verdadeira do teu reino. Abençoa a tua igreja nesse lugar, para que aqui haja saúde e vigor espiritual. Abençoa a tua igreja nesse lugar, Senhor, para que o rosto de Jesus Cristo seja manifesto neste bairro, nesta cidade, aonde o Senhor quiser, através do teu ajuntamento aqui, das tuas ovelhas aqui. Faz isso por amor do teu nome, faz isso para nossa alegria. Recebe-nos nas tuas mãos, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Concede aos teus servos e às tuas servas que estão aqui, nosso Deus, uma noite em paz, uma semana guardados, direcionados, supridos pelo Senhor.
Abre portas para aqueles que precisam entrar. Orienta decisões. Dá o suprimento. Livra do mal. Ó Deus, toma-nos nas tuas mãos para podermos fazer a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, com alegria nessa terra. Abençoa as famílias. Abençoa os nossos visitantes que estão aqui, convidados, amados, queridos. Dá a tua bênção sobre nós, Senhor, para a glória do teu nome. É assim que nós choramos, tão somente por causa de Jesus Cristo, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos.